esparsas, espalhadas por aí. Então, eu comecei nesse pouco menos de 2 semanas, a preparar esse material. E quando você vai preparar um material assim, sobre um assunto como tão instigante quanto o infinito, você tem um monte de possibilidades, para não dizer infinitas, e começar a fazer as piadinhas sem graça, né? Você tem um monte de possibilidades de abordar esse assunto. Então, essa aqui é uma das possibilidades, tá? Eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar esse assunto, não teria cabimento fazer isso, né? Não caberia de forma alguma. E, na verdade, eu quero fazer uma coisa não tão presa à matemática, mas que tenha e traga bastante matemática ao mesmo tempo. O que eu não quero é entrar em alguns detalhes que levaria muito tempo e ficaria muito chato. Então, eu tentei fazer uma coisa mais divertida e, né, mais nessa área da curiosidade, mas é claro que eu não resisti de colocar alguma matemática em alguns momentos, ok? Então, espero que vocês gostem. Sobre o título, né? Esse encontro com o infinito foi a forma que eu criei, assim, imaginei, né, de falar de um assunto que é tão arredio, né? A impressão que a gente tem é que ele está sempre escapando da gente, né? Então, o que a gente vai ter aqui é um encontro, tá? Com o infinito. A gente não vai conseguir saber tudo sobre o infinito. Para isso, a gente precisaria de outros encontros e talvez convidar o infinito para uma conversa, para, né, um bate-papo ali e a gente conseguir tirar mais coisas aí dele, desse cara chamado infinito. Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é: o que é infinito no mundo? O número de grãos de areia de uma praia? O número de grãos de areia do litoral do Brasil? De todas as praias do mundo? O número de células de um ser vivo seria infinito? De todos os seres vivos do mundo? O número de átomos da Terra? Afinal, o que é infinito no mundo? De todas essas coisas, para todas essas coisas aí, a resposta é: nenhuma dessas coisas é infinita, tá? São números muito grandes, porém, nenhum deles, nenhuma delas é infinito. A resposta para todas essas perguntas aí é: nenhuma dessas coisas é infinita, tá? São coisas muito grandes, mas não é isso que é infinito. Será que o universo é infinito? Aí existe até uma... eu não sou nem um pouco especialista na área, mas pelo pouco que eu sei, isso é controverso, né? Alguns cientistas trabalham com a teoria de que sim e outras de que não, né? Não seria infinito. E outros de que seria. O amor, seria o amor um exemplo de algo infinito? O infinito, ele tem essa questão em aberto dos significados, tá? Então, quando você fala infinito, e até quando eu fiz a propaganda da palestra, eu percebi que alguns comentários lá nas redes sociais, assim, é sério? Vai falar sobre infinito? De pessoas que não são, né, obviamente, da área da matemática. E aí elas já vêm com... Elas imaginaram eu
acredito, outros significados para o infinito, que são significados mais transcendentais, religiosos, místicos, né? E tudo isso são significados possíveis do infinito. Então, se vocês derem uma pesquisada em qualquer dicionário, você vai encontrar aí muitos significados para o infinito, tá? Que não tem limite, indefinido, imenso, incalculável, imensurável, substantivo masculino, por exemplo, o infinito dos céus, o significado da análise matemática, né? Da filosofia, da gramática e até do teatro. Então, você tem várias possibilidades de falar sobre o infinito. É evidente que a nossa daqui é essa de número 4, ok? Eu não teria a cara de pau de vir aqui falar para vocês de nenhum desses outros aqui, porque eu não domino nada dos outros significados de infinito. Ok? Só para deixar claro que o nosso assunto vai ficar aqui dentro desse significado matemático do infinito. Ok? Quando a gente é criança, e todo mundo aqui foi criança, a gente tem um primeiro contato com o infinito. Toda criança tem esse contato. Principalmente quando começa ali nos anos iniciais da escola, né? Nos anos iniciais do ensino fundamental, que é a infinitude do cada vez maior, tá? Toda criança acaba, em algum momento, quando, né, a questão de aprender a contar e tal, e vai se sentindo à vontade com números grandes, né? As crianças começam a trabalhar com números pequenos e isso vai aumentando, e aí ela fica à vontade em trabalhar com 1.000, 1.000.000, e aí elas se perguntam qual é o maior número possível. Na cabeça de uma criança pequena, talvez esse número aqui seja o maior número possível, tá? Eu nem parei para analisar o que seria isso aqui. Milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, sei lá, tá? Mas então, um pouco depois, a criança percebe que se ela colocar um 1 no final desse número, ou simplesmente mais um 0, né, ela vai obter um número maior ainda. E aí, ela logo percebe que não existe um maior número, né? O meu filho mesmo, o Giovanni, ele teve uma fase, ele já passou dessa fase, mas ele teve uma fase que ele gostava de me propor desafios, né? Na cabeça dele, ele estava me propondo um problema muito difícil. Ele me perguntava assim: quanto é 1.000.000 mais 1.000.000? Tipo assim, peguei ele agora, né? Quero ver, saber, 1.000.000 mais 1.000.000. Então, eles vão se habituando com essa questão dos números grandes. E aí, quando eu respondi para ele que eram 2 milhões, ele depois não se deu por satisfeito, e 10 milhões mais 10 milhões, e 100 milhões mais 100 milhões. E aí, como eu respondi e ele percebeu que não era nada tão difícil assim, eles vão percebendo essa questão da infinitude do cada vez maior. E com o tempo, aí demora um pouco mais, ele ainda não está nessa fase, vem a questão da infinitude do cada vez menor, que é muito interessante também, que é o infinito na direção contrária, né? Então, a direção do cada vez maior, a direção contrária é do cada vez menor.
E isso pode acontecer, por exemplo, quando a criança se dá conta, aí talvez não seja tão criança mais, né? Quando ela se dá conta disso, de que, por exemplo, existem infinitas frações entre 0 e 1. E isso não é nem muito difícil de conseguir. 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ou seja, você sempre vai dividindo por 2. Começa com 1/2 e dividindo por 2, você obtém uma lista aqui infinita de frações cada vez menores e todas entre 0 e 1, todas na direção do zero, né? E aí talvez uma das primeiras vezes que eles têm contato com essa questão do infinitamente pequeno, né? Eu procurei algo para ilustrar isso aqui, eu gosto de ilustrar os meus slides, e aí achei bem interessante um fotógrafo, não sei o nome dele, mas tem aqui o link, a gente pode depois, inclusive recomendo visitar o site, que é muito interessante. Ele faz fotos no microscópio. E isso daqui, acreditem se quiser, é a asa de uma borboleta no microscópio. E o interessante que eu achei é que a asa de borboleta no microscópio, eu vejo aqui várias asinhas, né? Várias asinhas. Então, assim, na asa tem várias asinhas. Quem sabe, talvez, em cada asinha dessa não tem mais asinhas, né? E aí, uma ilustração que eu encontrei, achei interessante, do cada vez menor, né? Do infinito no cada vez menor. É como se você tivesse uma cópia daquilo que você está vendo grande, mas numa escala muito menor. E esse processo, provavelmente, não termina. Pelo menos em matemática, ele não termina. Então, você vai conseguir aqui as suas frações cada vez mais próximas de zero. Nunca vai chegar no zero, mas você consegue chegar o quão próximo você quiser. Se você quiser chegar um pouquinho mais perto, você divide por 2 mais uma vez. E assim por diante. Bom, e aí começam as encrencas com o infinito. Por quê? Os matemáticos, a gente vai ver daqui a pouco um exemplo, na Grécia Antiga, por exemplo, eles tinham muito cuidado para falar sobre o infinito. Qualquer coisa sobre o infinito, se fazia muito rodeio e você evitava, o que é totalmente compreensível, né? É um conceito que demorou para ser elaborado. Então, naquela época, eles ficavam pisando em ovos, né? Com muito cuidado. Euclides mesmo teve muito cuidado ao falar sobre infinito e procurando falar de outras formas, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. Mas, depois dessa questão do infinitamente grande, do infinitamente pequeno, numa fase bem posterior, a pessoa curiosa ela pode começar a pensar assim, principalmente quando começa a ver cálculo, quando começa a estudar no ensino superior. O que aconteceria se ela fizesse operações com o infinito, né? Então, dá muita vontade de fazer isso, né? O que será que acontece se eu somar, dividir, multiplicar infinito? Bom, vamos fazer um exercício aqui do que seria isso. Vamos imaginar, jogar essa cautela dos gregos para lá, eles tinham muita cautela, né? Vamos vamos imaginar que o infinito é o maior dos números possíveis e o símbolo é esse daqui, tá? 8 que deitou. Ficou cansado e deitou. Pronto. É o maior número que tem, vamos fazer operações com ele. Quanto é infinito mais 1? Se infinito mais 1 for maior que infinito, então eu tenho um problema, porque aí o infinito não é mais o maior número. Deixou de ser o maior número. Se infinito mais 1 é igual a infinito, então eu subtraio infinito dos dois lados e 1 é igual a 0. Né? Subtraio infinito aqui dos dois lados
e tenho 1 igual a 0. Arrumei encrenca, tá? Bom, e infinito mais infinito? Mesma coisa, não vai mudar nada, né? Se infinito mais infinito for maior que infinito, então eu descobri um número maior do que o infinito, ele não é mais o maior. E se for igual a infinito? Aí piora até um pouquinho mais, porque infinito vai ser igual a 0. Olha que loucura. Subtrai infinito dos dois lados da igualdade, infinito é igual a 0. Então, o que parece que acontece aqui? Parece que a gente não pode fazer subtração com o infinito. Por quê? Como que surgiram essas encrencas? Quando eu subtraí infinito dos dois lados aqui, e aí eu obtive 1 igual a 0, e subtraí infinito dos dois lados aqui e obtive infinito igual a 0. Então, parece que a gente teria que abrir mão da subtração. Mas a encrenca não para por aí. E a multiplicação e a divisão? Eu só somei, por enquanto. Quanto deve ser 2 vezes infinito? Se 2 vezes infinito é maior do que infinito, então, de novo, infinito não é o maior número. Se 2 vezes infinito é igual a infinito, então eu divido os dois lados por infinito e obtenho 1 igual a 2. Ou 2 igual a 1, né? Outra encrenca. E infinito vezes infinito vai ocasionar o mesmo problema, tá? Infinito vezes infinito, se for igual a infinito, eu divido tudo por infinito e 1 é igual a infinito. Infinito dividido por 2. A resposta mais sensata seria infinito dividido por 2 é infinito. Só que isso nos levaria a 2 vezes infinito igual a infinito. Que a gente já viu aqui que também gera problemas. Infinito dividido por infinito. Parece que a gente vai ter que abrir mão da divisão também. Então, a subtração deu problema e a divisão também dá problema. Infinito sobre infinito é uma indeterminação no cálculo. Mas aqui a gente está tratando esses como se fossem números mesmo, tá? Eu chamei esse símbolo aqui seria de um maior número. E aí a gente viu com esse exercício aqui nosso que isso traria várias inconsistências e vários problemas. Então, de fato, não dá para trabalhar assim. Infinito não é isso. Infinito não é um número real. Então, para que serve infinito? Eu não posso fazer subtração, eu não posso fazer divisão. Então, o que eu posso fazer com o infinito? Na verdade, o infinito não é um número, é um processo, tá? É uma das formas dele ser visto, tá? A gente vai ver outras. Mas o grande problema daquilo que eu fiz e aquelas coisas absurdas, 1 igual a 2, infinito igual a 0, 1 igual a infinito, isso foi decorrente de quê? De tratar infinito como número. E a gente vai tratar infinito como, não como um número, mas como um processo. Um processo infinito, tá? Como assim? Dividir figuras em pedaços cada vez menores. Somar mais e mais termos a uma série. Então, isso é o quê? É um processo que vai para o infinito. Um pouquinho de história, para a gente entender um pouquinho mais o que tem por trás dessa questão de infinito como processo. Como eu falei, os gregos pisavam em ovos quando falavam sobre infinito, tá? E o infinito era uma coisa, evidentemente, numa zona de sombras. É claro,
o conceito de infinito só, digamos, saiu dessas sombras com Cantor no século XX. Então, você imagina, falar de século IV antes de Cristo. Então, o infinito era algo bastante problemático, tá? Então, geralmente, ou eles evitavam, ou até mesmo considerava inadmissível algo grande como o infinito, né? Então, eles tomavam muito cuidado ao falar do infinito. O Euclides, por exemplo, né, é um dos maiores expoentes aí da matemática da Grécia Antiga. Famosa uma prova dele dos infinitos números primos. Só que olha como ele disse, ao provar, ele disse que os primos são maiores do que qualquer imensidão especificada. Percebe? Ele quis dizer assim, se você pegar um primo, eu te apresento um maior. A forma que ele coloca para evitar falar infinito. Percebe? Ele fala, né? Claro, isso aqui, essa frase tem a ver com a infinitude dos primos, só que ele coloca de uma forma a se esquivar, né, de atacar a questão do infinito diretamente. O símbolo que a gente usou ali naquela brincadeira de fazer contas com o infinito como se fosse um número, ele foi criado por esse cara aqui, tá? Chamado John Wallis, em 1655. Um pouquinho sobre a palavra aí para vocês. A palavra lemniscado vem da palavra latina lemniscus, que significa fita. Então, isso aqui é uma fita, tá? Uma fitinha. Essa curva a gente chama de lemniscata, né? É tudo a mesma origem da palavra aqui, né? E enquanto a palavra infinito vem da palavra latina infinitas, o que significa ilimitado. Uma linha do tempo para vocês se localizarem sobre coisas importantes que a gente vai falar aqui ao longo dessa palestra. Então, nós temos aqui 5 eventos importantes nessa história aí do infinito. Galileu, tá? Que vai fazer uma abjeção dos naturais com um subconjunto próprio dos naturais. Depois, o John Wallis, criando o símbolo. Depois, o Euler fala que 1 sobre 0 é infinito e 2 sobre 0 é 2 vezes maior do que 1 sobre 0. Bolzano repete o feito de Galileu, aqui já no século XIX, repete o feito de Galileu, porém ele faz com números reais. E, por fim, o Cantor vai arrumar essa casa aí toda e a gente vai entender um pouco melhor o infinito apenas aqui no século XX, no início do século XX, com esse cara aqui chamado George Cantor. Ok? Como o Igor deu spoiler aí no início, eu só falaria agora. Quando eu comecei a fazer esses slides e coletar o material e ver as coisas que eu tinha, algumas coisas eu não tinha, tive que buscar, a coisa começou a ficar grande demais. Eu comecei a ver que tinha material para pelo menos 2 palestras. E aí eu percebi que a divisão em parte 1 e parte 2 era quase que natural. Porque o infinito ele tem, de fato, 2 formas, né, de você encarar ele na matemática. Uma é chamada infinito potencial e a segunda é o infinito real. Ok? E aí a primeira parte, então, é essa, infinito potencial. A gente vai entender a diferença. Eu espero que vocês entendam a diferença até o fim da segunda. Infelizmente,
o infinito real. Não daria para colocar tudo numa só, ficaria muito corrido. Eu não gostaria de fazer uma coisa tão às pressas assim. Então, o infinito potencial, achei esse GIF aqui, o mais barato, né? Porque, e eu coloquei ele aqui para me lembrar disso, e eu já ia esquecer se ele não estivesse aqui, de porquê desse símbolo, né? Porquê desse símbolo? Exatamente o que está acontecendo aqui, né? É uma coisa que retorna, vai e volta, e não acaba, né? Então, muito provavelmente, a razão desse símbolo ser o símbolo do infinito é essa, que animado assim a gente consegue entender melhor o sentido. Bom, então o infinito potencial, o que é isso? O infinito potencial é a forma mais natural e intuitiva de conceber o infinito, sendo, por isso, de aceitação geral e não controversa. Então, é aquela que provavelmente vocês tiveram contato na escola e todo mundo acaba, de uma forma ou de outra, trabalhando com o infinito assim, da forma potencial. Nesta concepção, o infinito corresponde a algo que pode ser aumentado, continuado ou estendido, tanto quanto se queira. Então, é a questão do processo infinito. Um exemplo mais natural possível é a sequência dos naturais, 1, 2, 3, 4, 5, etc, etc. Você pode estender essa sequência o quanto você quiser, sempre pode colocar mais um termo e ela não acaba nunca. Tá? Então, o infinito potencial é interpretado nas mais diversas situações como um continue fazendo isso por um tempo suficiente e você chegará tão perto quanto quiser da resposta. Tá? Então, o infinito potencial é isso. Esse processo que não acaba. Pode ser uma figura, pode ser numa figura com geometria, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Pode ser assim, em uma sequência numérica, tá? Então, esse processo que continua indefinidamente pode se apresentar de várias formas também. Uma questão de prova que aborda o infinito potencial, que eu acho muito bonitinha, e que a minha filha me pediu para resolver há algum tempo atrás. E aí, quando estava preparando a palestra, eu lembrei, eu tenho que buscar aquela questão porque ela é muito, muito legal. E aí, eu descobri que a questão é de 78. Realmente, ela tinha alguma coisa muito diferente, né? E é isso. Hoje em dia, você quase não encontra esse tipo de questão mais. E não é porque ela é muito difícil, muito pelo contrário. Ela é até muito fácil, porém, ela vai demandar que você aceite o infinito potencial. É muito legal. Então, olha o que é a questão diz. Dado o triângulo ABC indicado, construímos a poligonal BC, B1, C1, B2, C2, que é isso aqui, ó. BC, B1, C1, B2, C2, B3, C3. Vai fazendo isso daqui, tá? Ele põe os 3 pontinhos. Então, ele indicou aqui que não termina. Aqui reside o infinito potencial, tá? Nos 3 pontinhos. Observe que não tem um último aqui, porque poderia ter, existe 3 pontinhos que tem alguma coisa depois, então é aquele onde termina. Aí, nesse caso, não é infinito, tá? Como não tem nada depois, ele gostaria, quem elaborou a questão, gostaria que você imaginasse que esse processo aqui não vai acabar. Vai ficando muito pequenininho aqui, você talvez não veja mais, mas se você der um zoom na figura, você vai ver que ele continua fazendo esses triângulos equiláteros aqui, ó. Tá, ó, o ângulo 60 e 60, logo esse aqui também é 60, então ele indicou isso no segundo aqui, então, evidentemente, isso acontece em todos, tá?
Então, vai formando triângulos equiláteros aqui. Ele quer saber o comprimento disso. O comprimento desta poligonal aqui, ó. Tá? Era uma questão objetiva e tinha aqui as alternativas. A primeira vez que eu resolvi essa questão, sendo bem honesto com vocês, eu poderia dizer aqui que eu já descobri a resposta e não fiz nenhuma conta, mas isso não é quase nunca é verdade. A primeira vez que você pega uma questão, dificilmente você dá a melhor solução para ela. Isso precisa vir depois, né? Você pensar mais na questão e ver coisas que talvez eram até desnecessárias que você fez, e você vai encontrar uma solução mais enxuta ou mais, eu chamo até de mais bonita, né? Quando ela é mais simples, tá? E não foi essa a minha primeira solução. A minha primeira solução foi uma coisa bem complexa, porque a gente tem esse talento de complicar as coisas. Foi o seguinte: eu pensei diretamente em somar todos esses pedaços aqui, tá? Então, o primeiro eu sabia que era A, porque foi dado, então era A mais A. E o segundo, que eu não sabia, eu chamei de X, tá? O terceiro pedaço que eu não sabia, eu chamei de Y. E aí eu imaginava que iria criar uma sequência, e já imaginava, a gente, com o tempo, com a experiência, a gente já imagina o que vai aparecer, que iria aparecer uma PG infinita. E foi de fato o que aconteceu. E aí o que eu pensei? Bom, esse triângulo aqui, esses triângulos todos são semelhantes, né? Claro. Então eu vou fazer por semelhança. Então foi o que eu fiz. X está para A, assim como C menos A, que é esse pedaço aqui, C menos A, está para C. E aí obtive o valor de X em função de A e de C. E fiz a mesma coisa para o Y, a mesmíssima coisa, semelhança de triângulos. Aí eu fiz a semelhança desse aqui agora, desse triângulo aqui, com esse, o de base Y e o de base X, tá? Y está para X, etc. As continhas aqui, acho que não importa muito. E obtive, de fato, que o Y obedecia a uma PG, estava em PG, ó. O X é A vezes C menos A sobre C, e o Y é A vezes C menos A sobre C ao quadrado. Ou seja, esse cara aqui, esse C menos A sobre C, é a razão. Ela é multiplicada aqui, e é multiplicada aqui ao quadrado, depois ao cubo, e vai embora. Tá? Então, o comprimento da poligonal toda é 2A, 2x, 2y, ou seja, 2 vezes A mais x mais y, e eu sei colocar esse A, x e y tudo em função de A, que é o primeiro, e A vezes a razão ao quadrado, etc, etc. Isso é o quê? É uma PG infinita, que a gente aprende no ensino médio a calcular. Qual que é a soma da PG infinita? O primeiro elemento, que é o A, sobre 1 menos a razão, que é o C menos A sobre C. Pontinhas, 2C. Letra A. Ok? Essa foi a minha primeira tentativa de resolver o problema. Depois, pensando mais sobre essa questão, eu entendi que eu compliquei desnecessariamente a questão, tá? Ela poderia ser feita sem usar a PG infinita. Como assim? Observe. Aqui a poligonal faz A e A, 2A. Aqui no lado C, você caminhou A. Depois a poligonal faz x mais x, ou seja, 2x. Lá no lado C, você caminhou o quê? X. A poligonal
caminhou 2x, ó, por cima aqui, né? 2x. E aqui embaixo você caminhou x. Então, o que você entende? Cada vez que a poligonal dá essa batida lá em cima e bate aqui embaixo, você percorre aqui embaixo a metade. Então, tá aqui. 2A na poligonal, A no lado C. 2x na poligonal, x no lado C. 2y na poligonal, y no lado C. E como a poligonal vai ficar aqui fazendo isso indefinidamente, e aí é aí que está o infinito potencial, o processo vai ficar se repetindo indefinidamente, o que vai acontecer aqui embaixo? Você vai percorrer o lado C. Tá? A poligonal vai ficar aqui infinitamente e vai se aproximar cada vez mais, mas não vai chegar, mas você vai acabar produzindo aqui embaixo C. Então, quanto você produz aqui na poligonal? Não é sempre o dobro? É sempre o dobro do que está embaixo. Então, se embaixo caminhou C, a poligonal tem um comprimento 2C. Não usei a PG infinita explicitamente, pelo menos, né? Mas tive que entender o processo aqui embaixo que vai para C. Ali embaixo, ou aqui na poligonal, está acontecendo um processo que se repete indefinidamente e que vai convergir, né? O termo que a gente usa em matemática vai convergir para C, embaixo. Logo, a poligonal converge para 2C. E essa eu acredito que é a solução mais simples possível para essa questão, porque ela é quase que de bater o olho, como a gente fala, né? Só que tem que ser um olho treinado. Só consegue fazer isso com o olho treinado. E eu não consegui bater o olho e chegar assim tão rápido. Isso é treino, tá? Quem trabalha com essas questões de prova, assim, ITA, etc., com frequência, fica com o olho mais treinado do que o meu, né, acostumado a dar aulas de cálculo, em que você não tem esse tipo de... Não é muito comum esse tipo de questão de bater o olho, né? Normalmente dá muito trabalho para fazer. E foi justamente o que eu tentei fazer, com muito trabalho, né? Mas, enfim, sai. Sai pelo caminho longo e sai, para quem é mais esperto, sai mais rápido. Mas o que eu quero aqui é chamar a atenção para essa questão do infinito que está escondida aí, tá? Está escondida aí essa questão de você convergir para C de um lado e 2C do outro. E será que os antigos já tinham percebido essa questão de que processos podem se repetir indefinidamente? A gente nunca vai saber ao certo. A gente nunca vai ter certeza se eles viram isso, se eles perceberam isso. Então, aqui é bastante especulativo, tá? Algumas pessoas acham que sim, outros estudiosos acham que não, que a gente, às vezes, coloca expectativa demais nos antigos, que eles não teriam avançado tanto assim, outros já defendem que sim. Então, isso é um pouco controverso. Mas, de qualquer forma, é interessante pensar nessas coisas aqui. Esse era o símbolo da escola pitagórica. Todo mundo já ouviu falar de Pitágoras, né? Mas eu não sei se todo mundo ouviu falar da escola pitagórica. A escola pitagórica, ela é difícil da gente traduzir o que seria a escola pitagórica nos dias de hoje. Não existe nada parecido, tá? É porque era uma mistura de matemática com misticismo, com coisas esotéricas. Então, é difícil de achar um paralelo com algo
nos dias de hoje. Mas, de fato, para simplificar, era isso. Tinham estudos ali matemáticos, inclusive Pitágoras, alguns dizem que foi o primeiro que fez ali experiências com notas musicais e teria criado uma escala musical, só que sempre tudo num contexto muito místico, tá? Então, esse era o símbolo da escola pitagórica. Um pentágono regular, tá? E você traçando todas as diagonais, você tem essa estrela aqui de 5 pontos, ok? Então, esse era o símbolo da escola pitagórica. Tem várias coisas sobre essa figura que você pode explorar. Razão áurea, um monte de coisas que você encontra com facilidade aí na internet. Não vou entrar nesse negócio mesmo, porque não é o nosso tema aqui. O que eu queria aqui era pensar será que foi possível eles terem imaginado que se eu repetir o mesmo processo aqui para esse pentágono aqui dentro, eu obtenho o mesmo símbolo repetido ali. E se eu continuar, eu vou obtendo e obtendo e obtendo indefinidamente. Ok? Isso pode ter acontecido. Eles podem ter se debatido com essa questão de até onde isso vai, aonde isso para, ou se não para. E isso me lembra imediatamente de quê? Escreve aí no chat. Isso aqui te lembra de quê? Uma coisa se repetindo dentro de uma coisa, mas com a mesma forma. E repete de novo dentro daquela coisa com a mesma forma. E repete de novo e de novo. Isso te lembra o quê? Exato. Isso nos faz lembrar de fractais. Ok? Essas figuras belíssimas aqui, em que você vê você vê o padrão, e quando você olha para uma parte pequena, você vê toda a figura, todo o padrão, dentro de uma pequena parte. Então, é um universo numa pequena parte. Aí você olha para uma parte menor ainda e você vê de novo tudo aquilo ali se repetindo e se repetindo e se repetindo. Eu não vou falar de fractais aqui, tá? Foi só um parênteses aí. Essa questão do símbolo da escola pitagórica pode ter levado os gregos, né, os matemáticos gregos, a encontrarem ali com um infinito potencial. E uma outra pista de que eles podem ter entendido essa questão do infinito potencial é uma coisa chamada método da exaustão, que eu acho que todo mundo já ouviu falar. Quando eu começar a mostrar aqui, com certeza vocês vão se lembrar. Esse método foi criado por um matemático chamado Eudoxo, e a gente conhece esse método por causa de Euclides. Foi Euclides que nos apresentou o método da exaustão, e ele creditou isso ao Eudoxo. E, na verdade, o que a gente conhece mesmo é o que Arquimedes fez, o uso que Arquimedes fez desse método, que consiste no seguinte. Vou dar o exemplo, talvez mais conhecido, mas, enfim, eu acho que é o que deixa mais claro essa questão do infinito potencial. A gente gostaria de determinar a área do círculo, tá? E o que a gente tem? Bom, basicamente, polígonos. A gente sabe calcular a área de polígonos regulares, vamos imaginar. E eu quero usar isso para calcular a área do círculo. Então, eu vou começar inscrevendo um triângulo equilátero nessa minha circunferência. Duas coisas aqui são importantes.
né, dois elementos aqui, o raio da circunferência, que eu chamei de R, e o apótema. O apótema é o que sai aqui do centro, né, da circunferência e vai até, e é perpendicular aqui ao lado. Então, apótema e raio, ok? Bom, eu vou passar primeiro rápido e depois a gente volta discutindo, porque esse efeito é importante para vocês verem o que está acontecendo. Primeiro rápido, depois devagar. O que está sendo feito? Voltando. Não tanto. Está aumentando os lados, certo? À medida que eu aumento os lados, o que acontece com o raio? Nada, porque o raio continua sendo raio. Mas o apótema aumenta. Vamos ver. O que acontece com o apótema? Aumenta, aumenta. À medida que eu aumento o número de lados, o meu apótema aumenta e se aproxima do raio. E vai ficando cada vez mais próximo do raio. Ok? Então, eu cheguei até aqui um polígono de 20 lados. Mas Arquimedes fez muito mais, tá? Não precisa tanto aqui para a gente chegar à conclusão. Então, o que acontece? Quando eu tenho muitos lados, 100 lados, 200 lados, mas eu vou usar o 20 porque já é suficiente para entender o processo. Eu estou interessado aqui no processo e não na aproximação em si. Qual que era a ideia do método da exaustão? Pensa na área do círculo e nessa diferença aqui, ó, que vai diminuindo. Então, no início, a diferença entre a área do círculo e a área do polígono era muito grande. Tem toda essa parte aqui sobrando, digamos assim, né? E à medida que o polígono vai preenchendo o círculo, essa diferença em relação à área do círculo, esses pedacinhos aqui, brancos aqui, são cada vez o quê? Menores. Então, você pode fazer essa diferença entre a área do círculo e a área do polígono ser tão pequena quanto você queira. Então, se você quiser, se essa diferença aqui entre a área do círculo e o polígono já estiver boa para você, ok. Mas se não tiver, você aumenta o número de lados. Não está boa ainda? Aumenta mais. Não está boa ainda? Aumenta de novo. Então, você pode fazer essa diferença entre a área do círculo e a área do polígono inscrito ser tão pequena quanto você queira. Logo, imagina-se que ela vai para zero, já que ela pode ser tão pequena quanto eu queira. E aí é que você consegue determinar a área do círculo. Por quê? Eu vou somar todos esses triângulos aqui. Eu não vou usar 20 aqui, eu vou usar N. Qual que é a área de um triângulo? É o lado, que é o lado do polígono, vezes o apótema, que é a altura, sobre 2. Isso é a área de um desses triângulos aqui. Ó. Nessa minha figura tem 20 triângulos. Mas eu vou usar N triângulos. Então, N vezes base vezes altura sobre 2. Então, a área é NL vezes A sobre 2. Ok? Acontece que o infinito potencial faz exatamente isso daqui. A gente vai fazer o número de triângulos aumentar indefinidamente, como aquela poligonal da questão que eu acabei de mostrar, que vai se repetindo ali indefinidamente. Então, N vai para o infinito. O que acontece com o NL? O que é o NL? L é o lado do polígono. Vezes N significa que eu estou somando todos os lados do polígono. Ok? Quando esse polígono tem um número de lados que é muito grande, à medida que esse número de lados vai aumentando, esse NL vai se aproximar exatamente do comprimento da circunferência. Né? Ele vai para 2πr. Tá? Aqui você vê uma diferença, né? Entre o NL e a circunferência. Se eu tivesse colocado
100 lados, 200 lados, a gente já não veria nessa figura aqui. Eu teria que ampliar para ver. Então, de fato, quando o número de triângulos aqui é muito grande, esse n vezes o lado do polígono inscrito vai se aproximar do comprimento da circunferência, que é 2πr. E o A, como a gente viu, o apótema, se aproxima de R. Então, se eu venho aqui nessa minha fórmula de NL sobre A sobre 2, NL vezes A sobre 2, eu substituo NL por 2πr e o A por R. O que eu vou obter? Cancelo 2, πr ao quadrado. Ok? Uma forma de você chegar à área do círculo pelo método da exaustão, o método de Arquimedes. Tudo bem? Já tinham visto isso, né? Acredito que sim. O infinito potencial é desconcertante. O que significa desconcertante? Algo que desconcerta, embaraça, surpreende. Por quê? Propriedades que são verdadeiras para conjuntos finitos não são necessariamente verdadeiras para conjuntos infinitos. Aqui agora eu vou dar um spoiler da parte 2, para vocês ficarem com vontade de assistir a parte 2. Vou dar exemplo de uma propriedade que não é necessariamente verdadeira para conjuntos infinitos, mas que ela é necessariamente verdadeira para conjuntos finitos, que é o seguinte, que é uma propriedade muito antiga que Euclides, inclusive, também enunciou, que a parte é sempre menor do que o todo. Quando você trabalha com conjuntos infinitos, você pode ter um subconjunto de um conjunto, um subconjunto de um conjunto que tem a mesma quantidade de elementos do conjunto. Então, é uma parte que é igual ao todo. E isso é uma maluquice se você só conhece conjuntos finitos, você acha que isso não é possível. Mas é. Só uma das possibilidades de propriedades que são verdadeiras para conjuntos finitos, mas não são verdadeiras para conjuntos infinitos. E uma outra questão surpreendente é que uma soma de infinitos números pode resultar em uma quantidade finita. Isso é bastante surpreendente, né? O senso comum não concordaria com isso de jeito nenhum. Se você perguntar isso para fazer uma enquete na rua, assim, pegar pessoas aleatoriamente na rua, você provavelmente, eu nunca fiz essa pesquisa, mas seria bem interessante, você vai descobrir que a maioria das pessoas diria que se você tem uma quantidade infinita de números, a soma disso não pode ser finita, vai ser infinita, claro. Tá? Só que pode. Uma soma de infinitos números pode ser finito. E aí, eu volto mais um pouquinho para falar dos paradoxos de Zenão. Zenão foi um filósofo grego, de novo, né, a Grécia Antiga, que é o primeiro registro que a gente conhece dessa questão das somas infinitas, tá? E do jeito que ele coloca, é bem legal. E é bem interessante de começar esse assunto, séries infinitas, com os paradoxos de Zenão. E eu vou citar dois. Existem vários. Vocês podem também pesquisar isso na internet e é fácil de encontrar. O primeiro é a dicotomia. Também é chamada de paradoxo da flecha, da arco e flecha. Os nomes variam, tá? Ele disse o seguinte: você tem ali um arqueiro.
cara vai atirar uma flecha. Então, aqui tem até um exemplo numérico, né, mesmo, nem precisaria. Ele está a 2 metros do alvo. Tá? Então, ele, antes do objeto percorrer essa distância, que no caso aqui é 2, mas é qualquer distância, esse objeto tem que percorrer a metade da distância. Né? Antes de percorrer a distância toda, ele tem que percorrer a metade. Mas antes de fazer isso, ele tem que percorrer 1/4 da distância. Só que antes de percorrer 1/4, ele tem que percorrer 1/8 da distância. E assim por diante. Sendo assim, é impossível cobrir essa coleção infinita de eventos. A flecha vai ter que percorrer uma quantidade infinita de intervalos ali, de espaços, né? Até chegar ao alvo. E aí, o que acontece? O movimento da flecha seria uma ilusão? Não, né? Porque a gente vê a flecha atingir o alvo. Só que, matematicamente, ou filosoficamente, nesse caso, mais filosoficamente, você não consegue explicar como que ela percorre esses infinitos espaços antes de atingir o alvo. O que está por trás disso? Uma coleção infinita que, somando, dá uma quantidade finita. Isso era um grande problema teórico. É evidente que ele não ia negar que a flecha faz o movimento, ela faz. Mas tem algum problema aí, que eles não conseguiam resolver. O outro paradoxo famoso, talvez esse seja o mais famoso, é o de Aquiles e a tartaruga. Aquiles é um herói, né, grego, tal, participou da guerra de Troia, então pegaram de propósito, né? Ele pegou de propósito o cara mais forte, o maior atleta ali, o maior guerreiro da Grécia, e ele vai disputar uma corrida com uma tartaruga, contra uma tartaruga. Evidentemente, para não ser tão injusto com a tartaruga, a gente vai dar uma vantagem para a tartaruga. Ela vai largar na frente. Quanto na frente, também não importa. Um pouco na frente do Aquiles, tá? Então, a tartaruga terá uma vantagem, largará alguns metros à frente de Aquiles. Dada a largada, quando Aquiles alcançar o ponto onde a tartaruga se encontrava inicialmente, ela terá percorrido uma pequena distância e estará um pouco à sua frente. Quando Aquiles chegar nesse outro ponto, a tartaruga percorreu mais um pouquinho e vai estar um pouquinho na frente. Quando ele chegar nesse outro ponto, ela continuará sempre na frente. Então, conclusão, Aquiles perde a corrida para a tartaruga. Ele nunca alcança a tartaruga. Porque, por mais que ele corra, como ela tem uma vantagem inicial, ele chega no ponto onde ela estava, ela já andou um pouquinho. Então, ele não ganha a corrida, ele perde para a tartaruga. Um problema parecido com o da flecha. Por quê? É óbvio que ele ganha a corrida da tartaruga, mas quando eu penso nessa corrida, teoricamente, tem um problema. E eles não conseguiam resolver esse problema. Como que esses infinitos pedaços ali que o Aquiles vai percorrer vão ser suficientes ali para ele chegar na frente da tartaruga ou completar a corrida, enfim. A gente, evidentemente, sabe a resposta, mas naquela época isto era um problemão. Como pode uma soma infinita resultar em uma quantidade finita? Vamos olhar algumas somas infinitas, tá? 1 mais 2 mais 3 mais 4. Essa soma infinita não vai resultar numa quantidade finita, tá? É natural. Por quê? Porque o que eu estou somando é cada vez maior. Então, isso só cresce. Não tem a menor possibilidade disso dar uma quantidade finita.
ok? Mas nós temos séries do tipo 1/2 mais 1/4 mais 1/8, onde o que eu somo diminui, é cada vez menor, mas é positivo. Eu somo algo positivo, então a soma também cresce. Porém, o que eu estou somando, a diferença dessa série para essa, é o que eu estou somando é cada vez menor. Aqui, o que eu estou somando a cada etapa dessa aqui, a cada número desse, é cada vez maior. Tá? A segunda, a 1/2 mais 1/4 mais 1/8, a nossa intuição pode ajudar. Às vezes ela não ajuda, mas às vezes ela ajuda. A gente pode pensar no seguinte: 1/2, eu peguei um quadrado de lado 1, portanto, de área 1, tá? Esse quadrado, ele tem área 1. Então, aqui é 1 vezes 1, né? 1 por 1, tá? Então, se eu divido ele aqui assim, verticalmente aqui ao meio, eu tenho aqui uma área 1/2, tá? 1/2 desse lado, 1/2 desse lado. Isso aqui tudo é 1/2 também. Eu pego esse 1/2 aqui e divido ao meio de novo, 1/4. Eu pego esse 1/4 aqui e divido ao meio de novo, 1/8. Pego este 1/8 aqui, divido ao meio de novo, 1/16. Pego esse 1/16 aqui, divido ao meio de novo, 1/32. E vou continuando isso indefinidamente. 1/64, aí vocês já não conseguem enxergar. 1/128, nem eu, ficou um rabisco aqui. 1/128, 1/256, 512, etc. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Exatamente aqui onde a gente não consegue enxergar mais, é que mora o infinito potencial. É o famoso 3 pontinhos. Aqui no caso, na geometria, não é muito comum, mas você também pode colocar os 3 pontinhos para dizer que o processo se repete indefinidamente. A gente acaba parando aqui em algum momento, porque o olho da gente não vai mais. Mas num software como o GeoGebra ou qualquer outro software de geometria dinâmica, você amplia e faz outro quadradinho aqui, faz outra divisão dessa ao meio. Amplia de novo e vai até o limite do programa. Ou o seu limite, a sua paciência também. Mas o que acontece é que o infinito potencial está aqui. Você não vai parar de fazer este processo aqui, de dividir ao meio, dividir ao meio, dividir ao meio. A única coisa que muda, mas fica alternando também, só assim alternando, que o corte é vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, para sempre. Tá? E o limite aqui, onde você vai parar, é um limite seu, é um limite do papel ou do seu olho, mas esse limite, de fato, aqui, esse processo, aliás, aqui não termina, tá? Então, intuitivamente, parece que 1/2 mais 1/4 mais 1/8 mais 1, ou seja, quando eu somar todas essas áreas, vai dar a área do quadrado todo, que é 1. Então, intuitivamente, isso não é uma demonstração matemática rigorosa, mas é importante a intuição também. Ela te ajuda a investir na matemática rigorosa, porque se você acha que não tem muita, né, algo te dizendo ali fortemente que aquilo não funciona, talvez não valha a pena investir em demonstrar isso matematicamente, rigorosamente. Mas, ao contrário, se a intuição diz que sim, você pode aí investir um pouco mais. Eu falei algumas vezes aqui em convergir. Esse é um termo que se usa, né, no cálculo, por exemplo, para séries, né? Quando você está fazendo a soma de séries, você usa esse termo. É o resultado, né? Quando tem um resultado finito, né? A gente diz que a série convergiu, ou que ela converge.
ou que ela é convergente. Só que como que é esse processo da convergência é importante. E precisa gastar um tempinho aqui com isso. Veja essa série aqui, que interessante. 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1, etc. E 3 pontinhos. Infinito potencial. Ou seja, isso aqui está se repetindo dessa forma aqui. Soma 1, subtrai 1, soma 1, subtrai 1, indefinidamente. Tá? Se você agrupar assim, essa série vai dar, né, vai resultar em 0. 0 mais 0 mais 0, ela é 0. Ok? Mas eu posso agrupar diferente. Eu deixo o primeiro 1 separado e vou agrupar a partir do segundo. Menos 1 mais 1, 0. Menos 1 mais 1, 0. Esse cara aqui sobra, né? Então deu 1. E aí? Dá 0 ou dá 1? Coloquem no chat aí. Dá 0 ou dá 1? Qual das duas está certa? Será que as duas estão certas? Meio? Na dúvida, tira a média, né? Boa. Na dúvida, tira a média. Estatisticamente, perfeito. Mas matematicamente, não. O que acontece aqui é o seguinte. A soma infinita não é uma soma finita. Grande coisa. Mas isso é importantíssimo, porque você não pode fazer certas coisas numa soma infinita. Então, esses agrupamentos aqui, por exemplo, não funciona dessa forma. Não é assim que a gente avalia uma série infinita, tá? A gente avalia pelas somas parciais, tá? Então, a gente vai analisar aonde a soma parcial vai chegar. O que é soma parcial? O primeiro termo da série é 1. Então, a primeira soma parcial é 1. A segunda soma parcial é quando você pega os dois primeiros, 1 menos 1. A segunda soma parcial vai para 0. A terceira soma parcial, ou seja, pegando os três primeiros, deu 1 de novo. Então, isso indica que nenhum dos dois está certo. Essa série, na verdade, não converge. Ela dá 0 e dá 1, dá 0 e dá 1. Então, ela fica fazendo isso. 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Ela não converge. Porque convergir é o seguinte. Convergir é, a partir de um determinado ponto, a soma, né, que é a série, a gente fala série, mas é a soma, a partir de um determinado ponto, essa soma tem que se aproximar cada vez mais de um número. De um determinado número. Então, não é 0 nenhum, porque se você... eu acho que é o 0, mas aí no termo, na soma parcial seguinte, pula para 1. Então, não se aproximou do 0. Então, é o 1. Aí na soma seguinte, pulou para o 0. Então, convergir tem que ser um processo que, a partir de um determinado ponto, ela até pode, no início, dar umas osciladas. Isso aí não importa. Mas, a partir de um determinado ponto, ela tem que ir se aproximando cada vez mais de um valor. Ou seja, a partir de um determinado ponto, à medida que você coloca mais elementos na série, ela se torna mais próxima de um determinado número. E é o que não acontece nessa série aqui. Tá? Essa série é uma série alternada que não converge. Existem séries alternadas que convergem, tá? Mas essa não converge. Então, uma soma infinita é chamada de convergente quando, à medida que mais termos são acrescentados, aproxima-se cada vez mais de um determinado valor real.
E um exemplo mais simples disso acontecendo aí, de se aproximar cada vez mais de um número, são as séries geométricas, que é exatamente essa série do 1/2 mais 1/4 mais 1/8, tá? Essa que apareceu lá nos paradoxos de Zenão, essa que a gente acha aqui que dá 1, essa é um exemplo de série geométrica, que é o que eu quero mostrar para vocês. Se vocês já viram, provavelmente, talvez alguns, outros não. Por que que isso funciona? Então, série geométrica, e por que que realmente dá 1? Série geométrica são séries desse tipo aqui, ó. A mais AR ao quadrado mais ARN menos 1. Ok? Então, começa com A e você multiplica por uma razão e obtém o termo seguinte. Multiplica pela razão, obtém o termo seguinte. Tá? Então, como eu falei, a gente avalia a convergência pelas somas parciais. Então, eu vou chamar de S0, o A. S1, o A mais AR, ou seja, 2 elementos. O S2, A mais AR ao quadrado. E assim por diante. Sn, A mais AR até AR elevado a N menos 1. Então, decidir se uma série converge é decidir para onde vai esse Sn. Olha que forma esperta de fazer uma coisa infinita parecer, né, uma coisa finita. A soma parcial você tem, porque é uma quantidade finita de termos. A soma parcial é finita. E aí você vai avaliar para onde essa soma parcial está indo, se ela está se aproximando de algum valor. Então, está aqui a soma parcial. Escrevi ela aqui, ó, Sn. Uma soma parcial de n termos. Ok? A mais AR ao quadrado mais ARN menos 1. Começa aqui com R elevado a 0, digamos assim, e vai até R elevado a N menos 1. De 0 a N menos 1 são N elementos. Eu multiplico por R. Multiplica tudo por R. Então, fica RSN e aqui vai ficar AR. Aqui vai ficar AR ao quadrado, etc. Então, o último agora fica ARN. Ok? E aí, o que eu faço? Eu vou pegar agora essa expressão, essa segunda linha aqui, e vou fazer Sn, como se eu fosse, multiplico isso aqui por menos 1, né? E somo o Sn dos dois lados. Então, se isso aqui é verdade, essa linha aqui é verdade, também é verdade que Sn menos isso é igual a Sn menos isso aqui. Ok? Desse lado aqui, nada. Desse lado aqui, ó, o que aparece aqui? Aparece o quê? O que é o Sn? É tudo isso aqui. Quando eu subtraio, sobra apenas o primeiro termo, que tinha aqui no Sn, e aqui sobra o último. Tá? Aqui tem um A, que não tem aqui, e tem um AR elevado a N aqui, que não tem aqui. Por isso que são os únicos dois termos que sobram dessa subtração aqui. E aí aqui eu ponho Sn em evidência, vou obter isso daqui, ó. Sn é A, que multiplica 1 menos R elevado a N sobre 1 menos R. Obtenho isso daqui isolando o Sn. Se o módulo dessa minha razão for menor do que 1, então R elevado a N vai para 0. Esse carinha aqui é um problema, né? Se R elevado a N. Eu tenho que saber o que acontece com esse R elevado a N. Obviamente, se a base aqui, né, é maior do que 1, isso aqui vai para o infinito. Cresce indefinidamente. Mas se em módulo essa razão é menor do que 1, então esse R elevado a N vai para 0. Então, se ele vai para 0, essa minha expressão se torna simplesmente A sobre 1 menos R, que é a formulinha da soma da PG infinita. Ok? E a gente também chama, lá no cálculo, como a soma da série geométrica.
E aí que a gente consegue, de fato, provar que aquela nossa intuição lá no quadrado de que daria 1, aquela soma, de fato, dá 1. Então, é essa série aqui, né? 1/2 mais 1/4 mais 1/8. Qual é o primeiro termo? 1/2. Coloco aqui na fórmula, 1/2. E a razão? Bom, para obter os termos seguintes, eu sempre multiplico por 1/2. Então, 1 menos a razão, que é 1/2. 1/2 sobre 1/2, 1. Ok? A série geométrica, 1/2 mais 1/4 mais 1/8, de fato, converge para 1. É com essa mesma série geométrica a gente consegue mostrar algo que às vezes surpreende quem nunca viu isso, né? Ou seja, sempre surpreende alguém, que o 0,999 é igual a 1. Já viram essa? Provavelmente sim, né? 0,999 é o quê? 9 décimos, mais 9 centésimos, mais 9 milésimos, etc. Isso daqui é uma série geométrica. Primeiro termo, 9 sobre 10. Razão, 1 décimo. Então, 1 menos 1 décimo. 9 décimos sobre 9 décimos, 1. Tá? Então, você pode escrever. Com isso aqui, você pode fazer o seguinte. Você pode dizer que todo número real, inclusive os inteiros, especialmente os inteiros, né, podem ser escritos como uma dízima infinita. Todos. Ah, mas e o 2 e o 3? É só você escrever como isso daqui. Então, 1 é o 0,999, pontinho, pontinho. O 2, 1,9999, pontinho, pontinho. Então, todo número pode ser escrito dessa forma, como uma sequência infinita de decimais. Tá? Bom, a coisa começa a complicar, mas ao mesmo tempo ficar interessante, quando você volta aquele início lá, né? 1/2 mais 1/4 mais 1/8, que era diferente de 1 mais 2 mais 3. Por quê? Óbvio, 1 mais 2 mais 3, eu aumento o que está sendo somado, é sempre maior, isso, evidentemente, não converge para nada. E essa daqui, o que eu somo é cada vez menor, logo, vai convergir. Só que isso nem sempre é verdade, tá? Mesmo somando algo que é cada vez menor, como, por exemplo, esse caso, 1/2, 1/3, 1/4, você pode não ter a série convergente. Então, somar algo que vai para zero é uma condição necessária. Ou seja, sem isso, não tem convergência. Mas não é suficiente. Ou seja, só isso também não garante. Essa é uma série conhecida, famosa, chamada série harmônica. E é um dos exemplos, talvez um dos mais fáceis, por isso que eu escolhi, de mostrar que, mesmo quando o termo aqui da série vai para zero, que aqui vai, né? Um quinto, um sexto, um sétimo, a série pode não convergir. Então, essa história de que o termo da série vai para zero garante convergência, não garante, tá? E aí é uma provinha bem legal e simples para mostrar que a série harmônica, que é essa daqui, 1 mais 1/2 mais 1/3 mais 1/4, pode ter esse 1 ou não, tá? Não importa. Ele não vai fazer diferença, na verdade. 1 mais 1/2 mais 1/3 mais 1/4 é a que a gente chama de série harmônica. Vamos supor que converge. Isso aqui é um exemplo de uma prova por contradição. Você supõe o contrário do que você quer e chega a algum absurdo. Logo, o erro está lá no início. Aquela sua suposição é falsa. Mas vamos, então, supor que 1 mais 1/2 mais 1/3 mais 1/4 é igual a S. Converge, né? Para um número S. Ok? Evidentemente, 1 mais 1/2 mais 1/3 mais 1/4 não é zero. Então, esse S aqui é maior do que zero, tá? Porque 1 mais 1/2 já não tem como isso dar zero. Tudo é positivo, né? Então, esse S seria um número maior do que zero. Bom,
eu vou escrever o S assim, ó. 1 mais 1 meio, 1 terço mais 1 quarto, 1 quinto mais 1 sexto, 1 sétimo mais 1 oitavo. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar em todos esses parênteses aqui que eu agrupei, eu vou trocar o maior pelo menor. Como assim? Esse 1 aqui vai virar 1 meio. Esse 1 terço aqui vai virar 1 quarto. Então, dos dois, tem o menor eu vou transformar, e o maior. Eu vou transformar o maior no menor. Trocar o maior pelo menor. Tá? Então, aqui vai ficar 1 quarto mais 1 quarto. Então, todos ficam assim, ó. 1 meio mais 1 meio, 1 quarto mais 1 quarto, 1 sexto mais 1 sexto. Acontece que, ao fazer essa troca, evidentemente, o meu S ficou maior do que isso agora. Que eu estou trocando um número por um número menor. Então, esse meu S inicial, que é isso aqui, essa soma aqui, fica maior do que isso. Só que isso daqui também é a própria série harmônica. Por quê? Isso aqui é 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, etc. Ou seja, eu estaria obtendo um número S que é maior do que S. E como ele não é zero, não existe esse número. Ok? Ou nem se fosse zero, né? Seria obter zero maior do que zero. Mas, enfim, você chega a uma contradição. O que está errado? Supor que a série converge. Então, ela não converge. Ok? Moral da história, quando você tem elementos que vão diminuindo, como é o caso aqui, isso não garante a convergência da série. Tá? Evidentemente, quando você não tem isso, aí você pode afirmar, a série não converge. Você precisa ter os elementos indo para zero. Na verdade, a rigor, é em módulo, né? Os elementos em módulo indo para zero. Porque você tem as séries alternadas que convergem. Bom, mas isso já é um pouco fora do nosso assunto. Bom, e para terminar, eu quero falar um pouco da incomensurabilidade, que é uma outra coisa que os gregos também se depararam com o infinito ali. Tá? Tem um nome esquisito, né? Antifairese, mas é o nome que é conhecido, esse processo que eles faziam. Antifairese é uma subtração recíproca. É semelhante ao algoritmo de Euclides para encontrar o máximo divisor comum. Vocês vão identificar isso aqui agora. Tá? Apesar desse nome esquisito, o processo é uma coisa que vocês conhecem. Pelo menos algo parecido vocês já viram. Então, por exemplo, vou fazer aqui a antifairese de 60 e 26. É exatamente assim que eles faziam. O que é encontrar o MDC? Ou, na linguagem grega, fazer a antifairese de 60 e 26. É encontrar, nesse caso de números, depois eu vou fazer para segmentos. É encontrar um número que é divisor simultaneamente dos dois. Quando ele é o maior, você chama isso de MDC, tá? Aqui, se não for o maior, não tem graça, né? Porque sempre com números inteiros tem o 1, que é divisor de todos. Então, não queremos o 1, a não ser quando não tiver outro, né? Então, a gente vai tentar achar o maior. Esse processo te dá o maior, exatamente o MDC. Então, como é que você faz? Bom, é aquela história do quantos cabe, quantas vezes cabe. Quantas vezes o 26 cabe no 60? Cabe 2 vezes e sobra 8. Certo? 26 cabe 2 vezes e sobra 8. E aí eu vou fazer quantas vezes agora o 8 cabe no 26. O que sobrou, que foi o 8, agora eu vou ver quantas vezes ele cabe na parte menor. A parte menor era o 26, né? Então, o 8 cabe 3 vezes no 26 e sobra 2. Agora eu vou pegar o quê?
o 2, que foi o que sobrou, e ver quantas vezes ele cabe no 8. Então, o 8, aliás, 2, cabe 4 vezes no 8. Então, eu descobri um número que divide os dois números, porque fazendo essas subtrações recíprocas, a subtração só vai ficar mais evidente com os segmentos, tá? No caso dos números, pelo menos aqui, não é tão evidente. Mas também pode-se pensar que você pega o 60 e tira 26 e não pode mais tirar 26 e sobrou 8. Né? Então, se você passar isso para cá, você vê isso. 60 menos 2 vezes 26. Então, você foi subtraindo. E aí você sempre pega o resto e vê quantas vezes ele cabe na menor parte anterior. Foi o que foi feito aqui com o 8 e o 26 e depois com 2 e o 8. Então, a maior unidade de medida comum entre 60 e 26 é 2, porque não tem mais resto aqui, né? Então, o 2 é a unidade, é a maior unidade, ou maior número, já estou falando como segmento, né? É o maior número que divide ali o 60 e o 26 simultaneamente. Antifarese de 36 e 20. 36, eu subtraio 20 uma vez, sobra 16. Não dá para subtrair 20 mais. Aí eu pego a sobra, que é o 16, e vejo quantas vezes cabe em 20. Ou pego 20 e subtraio 16. Sobra 4. E aí pego o 4, que foi a sobra aqui, e vejo quantas vezes cabe em 16. 4 vezes. Conclusão, a maior unidade de medida que é comum a 36 e 20 é 4. Eu fiz com números, mas o meu objetivo é fazer com segmentos, tá? Porque número para os gregos era isso daqui. Era a medida de um segmento, tá? E era inteiro, ok? Eles trabalhavam com frações, mas eles não consideravam exatamente a fração como um número, mas uma razão entre números. Número para os gregos eram números inteiros, tá? Então, aplicando a mesma ideia para os números, a gente faz a antifairese nos segmentos. Tá? Como assim? Pega dois segmentos, A e B. E vou ver quantas vezes o B cabe no A. Ou vou subtrair o A de B quantas vezes for possível. Então, se você colocar o B aqui e aqui, você vai ver que cabe 2 vezes e sobra um resto que eu chamei de R1. Em seguida, eu pego e vou ver quantas vezes esse R1 cabe no menor dos dois segmentos aqui, que é o B. Então, tá aqui o segmento B, tá vendo? Coube o R1 uma vez só e sobrou um R2. O que eu vou fazer agora? Eu vou ver quantas vezes o R2 cabe no R1. Sempre assim. O resto com a menor parte do processo anterior, né? Então, o R2 cabe 2 vezes no R1. R2 cabe 2 vezes no R1. Terminou, tá? Coube 2 vezes, não sobrou nada. Então, eu digo que R2 mede R1. Por quê? Cabe 2 vezes. Está aqui, ó. R2 cabe 2 vezes no R1. O R2, ele também mede o B. Por quê? Ele cabe 3 vezes. Ó. Tem essas 2 vezes aqui e mais essa. Então, 2, 3. R2 mede o B. Cabe 3 vezes nele. E o R2 também mede o A. Cabe 8 vezes. R2 cabe 8 vezes aqui no A. 2 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Ou seja, o R2 mede todo mundo. Principalmente, que era o objetivo, o A e o B. O R2 é a medida comum de A e de B. Quando isso acontece, eu digo que A e B são segmentos comensuráveis. Eu posso medir os dois utilizando uma unidade comum para os dois. E eu obtenho essa unidade por esse processo chamado antifairese, ou subtrações sucessivas. Ok?
E aí que vem a grande coisa. E já estamos encaminhando aqui para o final, tá? Já deve estar cansados aí, né? E aí que vem a grande coisa mesmo. Por quê? Qual é a impressão, qual é a intuição aqui? Este processo vai acabar em algum momento, porque tá vendo? O resto vai diminuindo, R1, R2 vai ficando pequeno e vai chegar um ponto, pode demorar, mas vai chegar um ponto em que vai terminar. Eu vou conseguir um segmento, mesmo que muito pequenininho, que vai medir A e B ao mesmo tempo. Ou seja, ele vai caber um número inteiro de vezes no A e um número inteiro de vezes no B. O R2 cabe 3 vezes no B e 8 vezes no A. O R2 cabe 3 vezes no B e 8 vezes no A. Então, imaginava-se na Grécia que todo par de segmentos, quaisquer segmentos, qualquer um, A e B, teria um segmento capaz de medir os dois simultaneamente. Por quê? É só você continuar, e em algum momento isso vai parar e você vai encontrar esse, mesmo que muito pequeno, segmento que mede os dois simultaneamente. Ou seja, dois segmentos são sempre comensuráveis. Eu sempre encontro essa unidade de medida comum para os dois. E eis que surge a questão. Alguns dizem que do raiz de 2, outros dizem que da razão áurea, porque ela aparece, inclusive, naquele símbolo da escola pitagórica, ali também tem isso. Surge a questão dos incomensuráveis. Existem segmentos em que este processo aqui não vai terminar. Você pode continuar o quanto você quiser, que você não vai achar um segmento que cabe um número inteiro de vezes no A e inteiro de vezes no B. E isso é muito chocante. Que existam dois segmentos em que você não consegue achar uma unidade de medida que sirva para os dois. E essa descoberta é muito impressionante. Existem segmentos incomensuráveis, ou seja, que não podem ser medidos com uma mesma unidade. Serve para um, mas não serve para o outro. E você pode fazer a antifairese o quanto você quiser, que você não vai conseguir. E o exemplo clássico é o do raiz de 2. Porém, eu não vou fazer aquele algébrico, que é mais comum. Eu vou fazer um geométrico. Esse não é muito comum. Tá? É a incomensurabilidade do lado de um quadrado com a sua diagonal. Qualquer lado, o quadrado não importa. A gente costuma pensar em 1 para lado e raiz de 2, mas pode ser L e a diagonal, não tem problema. Tá? Pode ser o que você quiser. E eu nem vou colocar valor aqui nesse lado, não precisa. Eu vou chamar simplesmente de AB e AC. Tá? E como é que eu vou fazer isso? Por contradição de novo. Eu vou supor que exista uma unidade de medida comum para o lado AB e a diagonal AC. Suponha que exista e vou chamar de U. Ok? Ou seja, esse U cabe aqui um número inteiro de vezes no AB, não importa quantos, P vezes, sei lá. É inteiro. E um número inteiro de vezes aqui no AC. A intuição diz que isso vai acontecer, porque eu posso precisar pegar um pedacinho muito pequenininho, mas vai caber um número inteiro de vezes aqui no AB e aqui no AC. Tá? Então, primeira construção, os gregos faziam tudo com régua e compasso, então essa construção é com régua e compasso, apesar de, evidentemente,
já está pronta aqui, mas você pode reproduzir isso com régua e compasso, tá? Tudo que está sendo feito aqui. Então, eu vou pegar aqui esse meu lado, tá vendo? Esse lado, BC, e vou jogar ele, vou copiar ele, ou transportar ele para cima da diagonal. Então, CB1 tem o mesmo comprimento que o CB, né? Isso aqui é um compasso que fez isso daqui. Então, o BC cabe uma vez em AC e sobra AB1. É a antifairese aqui, tá? Quantas vezes cabe e a sobra. Então, coube uma vez e sobrou AB1. Ok? Agora, eu vou fazer o seguinte. Partindo aqui do... Aliás, com a ponta seca do compasso aqui no C1, ó, e abrindo até o B1, eu faço isso aqui com o compasso. E vou encontrar o ponto B2. Não, desculpa. Como que eu obtenho o ponto C1, né? Você vê que aqui não tem C1. Então, o ponto C1 é obtido como? A partir do B1 aqui, do AB1, a partir desse AB1, eu construo um quadrado aqui, com o lado AB1, tá? Constrói um quadrado com o lado AB1. Tá aqui o quadrado. Construir o quadrado com o lado AB1. Tá aqui o quadrado. Então, quando você constrói esse quadrado, surge o ponto C1. Aqui, a interseção aqui com o lado AB. Aí sim, do ponto C1, você abre o compasso aqui e marca aqui, obtendo o ponto B2. Observe o seguinte, ó. A B1 é congruente a B1C1, que é congruente a C1B. Aqui é óbvio, porque é um quadrado, então esse é igual a esse. Agora, esse ser igual a esse é por causa da congruência desses dois triângulos aqui, ó, tá? Esses dois triângulos aqui são congruentes. Lado, caso LLL, né? Você pode usar, que é igual, a hipotenusa que é comum, e, aliás, não, LLL não, porque você não tem esse daqui. Seria o caso cateto e hipotenusa, né? Caso cateto e hipotenusa, são dois triângulos retângulos, então eles são congruentes. Logo, esse pedacinho aqui, B1C1, é igual a esse aqui. Isso é importante, você visualizar que isso é igual a isso, que é igual a isso. Eu marquei aqui, né, dei um tracinho aqui para mostrar que tem o mesmo comprimento. Por quê? Porque aí você vai concluir isso aqui, ó. AB1 cabe duas vezes em BC e sobra AB2. Então, o AB1 cabe duas vezes no BC e sobra AB2. O BC também é igual ao AB, porque é lado do quadrado, é a mesma coisa. Então, observa, ó, como esse pedacinho é igual a esse, e eu fiz isso aqui com o compasso, aqui também eu poderia dar um tracinho, né? Então, por isso que eu falei que o AB1 cabe duas vezes, tá vendo aqui? Uma vez e outra vez. E sobra AB2. Tá vendo? Percebe como é a mesma coisa do quadrado grande? Exatamente a mesma coisa numa escala menor. Coube duas vezes e sobrou um pedacinho. Aliás, não, na primeira vez não coube duas, não. É na próxima que isso vai acontecer. Na primeira vez só coube uma. Coube uma vez e sobrou AB1. Na segunda vez, coube duas vezes, tá? E sobrou esse pedacinho AB2. Agora que você vai ver isso repetir de novo. O que eu faço com nesse ponto B2 aqui? Eu construo um novo quadrado. Novo quadrado aqui. E aí, de novo, pego o meu compasso aqui, ó, e faço essa construção. Obtenho o B3. Aqui, a gente, pelo mesmo argumento, congruência desses dois triângulos aqui, você tem esse pedacinho igual a esse, igual a esse. De novo, esse pedacinho igual a esse, igual a esse. E isso significa o quê? Que o AB2 cabe duas vezes em AB1, uma vez e outra vez, e sobra AB3. Agora sim, ó, você vê a mesma coisa se repetindo nesse quadradinho menor que já tinha acontecido aqui. Cabe duas vezes e sobra. Cabe duas vezes e sobra.
Como o processo pode continuar indefinidamente, eu posso fazer, eu parei aqui, mas eu poderia fazer aqui agora um outro quadradinho e fazer a mesma coisa. Então, como o processo pode continuar indefinidamente, pela nossa hipótese, independente da escolha de U, tá? Essa unidade U inicial não importa, a gente pode ter um quadrado de lado ABN e diagonal ACN comensuráveis com U. Percebe? Ó, como eu supus que o U era a unidade comum do lado e da diagonal do quadrado, quando eu vou fazendo a antifairese, essa unidade tem que servir para todos. Todos. Ela não pode servir para os maiores aqui no início e à medida que eu vou subtraindo, né, como a gente viu lá com os números e com os segmentos, ela continua sendo a unidade, ela é a unidade de todos. Só que eu posso obter um quadradinho tão pequeno ali, que eu chamei de lado ABN e diagonal ACN, tal que eles fiquem menor do que essa unidade. Escolhe uma unidade, qualquer uma. 1 sobre 10 mil. Ok, eu vou continuar fazendo esses meus quadradinhos aqui, até que o lado e a diagonal deles fiquem menor do que 1 sobre 10 mil. E é possível. Eu vou fazer isso até conseguir. E aí, eu chego numa contradição, porque lado e diagonal ficam menores do que a unidade. E a unidade é que é menor do que os lados, que ela vai medir os lados, né? Você vai usar essa unidade para medir os lados. Você não pode obter os lados ou a diagonal menores do que a unidade. E com esse processo você consegue, chega a um absurdo. Tá? Se você consegue algo menor do que a unidade, significa que essa não é a unidade. Então você pega uma menor. Ok, eu vou e construo meus quadradinhos lá até conseguir lado e diagonal menores do que aquela outra unidade. Aí você não desiste. Pega uma unidade menor ainda. Eu consigo construir os quadrados até que fique menor ainda do que a unidade. Então, isso não vai ter fim. Resultado ou conclusão, o lado e a diagonal do quadrado são incomensuráveis. Você não consegue medir o lado e a diagonal de um quadrado com uma única unidade. Ok? Eu acho que deu, né? Falei demais. Isso daqui acho que não precisa. E só para fechar, então, quase todos os livros falam numa crise dos incomensuráveis. Se você pegar um livro do ensino médio ou de história da matemática, abrir qualquer site aí agora, você vai ver que eles falam que quando os gregos descobriram que havia segmentos incomensuráveis, foi uma crise, a pessoa que descobriu, que falou, que os pitagóricos tinham muito essa coisa de manter o conhecimento em segredo, né? Isso persistiu durante muito tempo, até na Idade Média tinha-se essa coisa, né, de eu sei uma coisa, eu guardo para mim, essa coisa de difusão do conhecimento é uma coisa relativamente nova. Então, o cara que contou esse segredo, ele teria sido morto, tal. Tem várias histórias assim, que o cara, outros falam que ele foi banido, foi expulso, etc., porque aquilo que eles descobriram era um grande absurdo. Mas, atualmente, né, não se acha mais isso, tá? Atualmente, segundo a Tatiana Roque, não aconteceu simplesmente a crise dos incomensuráveis. Os gregos simplesmente pensaram, bom, então a gente não pode mais vincular aritmética com geometria, que era o que eles faziam, né? Um segmento equivale a um número inteiro. E quando se descobriu isso, que existem segmentos incomensuráveis, bom, então a geometria ela tem mais possibilidades do que a aritmética. Então, a geometria
é algo à parte. Então, ela foi desvinculada da aritmética. Só isso. Nada de tão grave assim, que teria sido terrível, que abalou, né? Fala-se muito, abalou a matemática da Grécia. Atualmente não se acredita mais nisso, simplesmente eles descobriram que a geometria era mais rica, né, digamos assim, em possibilidades do que a aritmética. Na verdade, hoje a gente sabe que eles estavam certos, mas é porque o conceito de número deles é que ainda precisava evoluir. Né? Número não é apenas número inteiro. Esse que era o grande problema, na verdade. Né? Com números reais, você resolveria essa questão, mas isso ainda demoraria muito tempo para acontecer, só ali no século XIX e XX, com a análise e com as questões do infinito, que eu vou falar na próxima parte. Hoje eu termino por aqui, e se vocês... Não sei se teve perguntas aí, o Igor vai poder dizer agora. Fala, Geraldo, muito obrigado. Vamos ver se o pessoal... Até agora ninguém falou nada no chat não, Geraldo, de pergunta, né? Caso alguém queira fazer alguma, é o momento. Pessoal dando parabéns. Se não quiser escrever, às vezes é difícil, né? Pode ativar o áudio agora, né? Para perguntar. Talvez o pessoal tá meio atônito, assim, meio tonto, né? Ó, tem gente falando que gostou aí, ó. Não sei se o pessoal do ensino médio aí, era novidade isso? Tinham visto alguma coisa a respeito? Porque eu vi que eles comentaram lá que a respeito da soma, né? Quando você estava falando do 1 e menos 1, né? Uhum. E comentaram lá que a soma dos naturais dava menos 1 sobre 12. Né? Que tem algumas manipulações que você consegue obter um monte de coisa, né? Uhum, sim. Aí não sei se eles já leram ou, né, ou viram vídeo sobre isso, né? Provavelmente sim, né? Para mim, assim, é fantástico demais essa demonstração que você faz com por geometria do segmento. Eu já vi uma análoga, ele usa argumento de área, né? Tenta quebrar lá o raiz de 2, né, como soma de dois fatores de áreas, né? Tratar a área como unidade, né? Uhum. E acaba caindo um absurdo também. É bem parecido, né, a ideia, né? Então, pessoal, a parte 2, aí já que eu divulguei nos grupos, é quando for ocorrer, provavelmente mês que vem, né? Tem que ver aqui a data com o Geraldo, depois direitinho. Sim, eu acho que, não, com certeza, nós estamos no final de julho, tem que ser mês que vem. Não, sim, mês que vem eu falo daqui um mês e meio, sei lá. Aí nos grupos que eu falei, não, eu divulguei, eu divulgo novamente, né? Ok. Geraldo, do lado você comentou aí a questão da sua solução lá do seu probleminha lá dos triângulos, né? Você queria saber a soma lá da poligonal, né? Fantástico mesmo. Aquela solução lá foi o famoso pulo do gato, né? Para enxergar aquilo. Ele perguntou onde você conseguiu, onde consegue achar aquele problema. Na verdade, eu também queria ter encontrado o original dele, assim, né? E não encontrei. Eu encontrei sites citando, né? Porque isso é muito comum, site de concurso, né? De prova, etc. Eu não achei, de fato, ele é da FATEC, né? A gente teria que pesquisar. Mas, enfim, você encontra em vários lugares. Eu já vi vários, inclusive no livro de cálculo do James Clerk, já tem vários probleminhas parecidos com aquele, né? Uhum. Que não necessariamente você abre como uma PG, mas acaba encontrando outro tipo de série, né? Mas vai naquela mesma linha. Não sei se tem como resolver por observação o negócio.
não citou naquele problema, né? Uhum. Então, é o que o pessoal faz de concurso, né? Geralmente eles pegam uma questão base, mais antiga aí, faz alguma modificação e lança na prova, né? É. Dificilmente a gente vai reconhecer qual que era a primeira, né? Primeira pessoa a falar algo do jeito. Não, mas eu acho que o primeiro é aquilo mesmo. Isso eu não consegui achar o original do problema, mas ele parece que é realmente da FATEC de 1978. O que é FATEC? Você chegou a ver? Não cheguei a ver. Faculdade de alguma coisa. Faculdade Tecnológica, né? É. Essa. O pessoal perguntou da aula gravada, vai estar sendo gravada sim. Aí logo quando puder eu vou disponibilizar a gravação para vocês. Então tá. Alguém já até achou aí o problema. Eu sou curioso, eu abro. Bom, tá aí, fica aí registrado no chat, né? Ah, livros? Sim. Deixa eu. Aqui mesmo da apresentação, eu vou mostrar para vocês. Na verdade, esse era o último, tá? A prévia a chamada do trailer da próxima parte é esse aqui, ó. O infinito, nenhuma outra questão jamais tocou tão profundamente o espírito do homem. Nenhuma outra ideia estimulou tão fecundamente seu intelecto. Todavia, nenhum outro conceito necessita de maior esclarecimento do que o de infinito. Ou seja, é incrível, estimula todo mundo, mas, na verdade, na época que ele falou isso, né, ainda faltava muito para se dominar o infinito, digamos assim, né? E é isso que a gente vai ver na segunda parte. Agora eu quero mostrar aqui as fontes, né? Tem várias, mas eu encontrei algumas bem legais que eu vou compartilhar com vocês. Espera aí que eu tirei porque... Ué, o que aconteceu aqui? Só um minutinho. Eu tenho um negócio errado aqui. Agora sim, compartilhar, vocês vão ver. Olha, só tenho que fazer uma advertência. Esse negócio é viciante, hein? Se vocês começarem a ler esse negócio de infinito, vocês não vão querer ler mais nada, porque é muito... Dá para ver ou está muito pequeno? Eu estou conseguindo ver tranquilo aqui, hein? Dá? Acho que sim. Eu acho que se estiver vendo no celular, fica pequeno. pequeno. O celular que é eu estou no computador, né? Então... É um pouco pequeno, né? Não sei se tiver como mandar isso em PDF, tem como? eu acho que no arquivo que eu disponibilizar, botando lá no... que fica no Google, né? Dá para botar o PDF junto lá, eu acho. Tipo, então, criar uma pastinha, né? Se der, ótimo. Aí eu disponibilizo, inclusive, todos os slides em PDF com esse daí que tem as referências que eu usei. Fica um pouco pequeno mesmo, tá? Só se tiver uma tela muito grande aí para... Se for pequena... Então, terminamos? Acredito que sim, ó. E cumprimos o horário, né? Então, 8h30. Isso é importante. Falei que tinha um tempo infinito, né? Não. Mas é o infinito na linguagem do Zenão lá. Exatamente. É o infinito que converge. Então tá, gente. Agradeço demais aí a paciência de vocês até o fim, resistindo bravamente aí. E foi um prazer, inclusive, ter que ler essas coisas de novo e estudar, porque uma coisa é você, né, ler um livro, uma coisa sem compromisso nenhum, e outra coisa é você transformar isso numa palestra, né? Então, isso é um desafio, mas é um tipo de desafio que eu gosto, é esse, tá?
Então, já estão convidados aí para a próxima parte, que é quando eu vou falar do infinito real. Aí o bicho vai pegar, porque aí vocês vão realmente... As viagens são um pouco mais... Droga mais pesada, né? psicodélicas, digamos assim. Então, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, hein, do Geraldo, né, em especial. E eu acho que a gente se encontra aí na parte 2, né? Olha o outro, ó. Um tem que vir tocar na ferida, não tem jeito, né? Sim. Aí, torcer para o Vasco é o infinito absoluto. Ele é maior do que o infinito real, tá? É impossível de alcançar. E olha o outro também, é complicado. Então tá, gente. Uma boa noite para vocês, bom final de semana Boa noite a todos. Vou encerrar a e até a gravação aqui, hein? próxima. Tchau.